No mundo do transporte extremo, algumas ferrovias se destacam tanto pelas vistas deslumbrantes quanto pelos desafios perigosos que impõem. Construir e manter esses trilhos exige não apenas tecnologia de ponta, mas também coragem para enfrentar alguns dos terrenos mais hostis do planeta. Vamos explorar essas impressionantes e arriscadas linhas férreas. Número 1. O Trem Nariz do Diabo, Equador. A Ferrovia Nariz do Diabo, parte da linha transandina do Equador, é uma das viagens de trem mais emocionantes e arriscadas do mundo. Esse percurso liga as cidades de Alausí e Cibambe, cobrindo pouco mais de 12 quilômetros e proporcionando uma experiência de tirar o fôlego. O trem percorre um trajeto repleto de zigue-zagues, descendo um desnível de mais de 900 metros desde sua altitude inicial, de aproximadamente 1.800 metros acima do nível do mar. O terreno é tão íngreme e desafiador que os engenheiros precisaram adotar um sistema especial de manobras em zigue-zague para permitir que o trem navegasse com segurança pelos penhascos. A construção dessa ferrovia, finalizada entre 1872 e 1905, custou caro em termos humanos. Mais de 4.000 trabalhadores, muitos vindos da Jamaica e de regiões vizinhas, participaram da obra. As difíceis condições de trabalho, os deslizamentos de terra, as doenças e os desafios do terreno resultaram em cerca de 2.000 óbitos durante a construção. Mesmo diante desses obstáculos, o Nariz do Diabo se tornou um verdadeiro marco da engenharia, simbolizando tanto a perseverança humana quanto as dificuldades de construir infraestrutura em um ambiente tão extremo. Uma das experiências mais icônicas dessa viagem era a possibilidade de os passageiros viajarem no teto do trem, aproveitando a vista panorâmica enquanto o veículo descia as encostas vertiginosas. No entanto, após um acidente fatal causado por cabos de energia baixos, essa prática foi proibida. E agora todos os passageiros devem permanecer dentro dos vagões durante a jornada. Antes de prosseguirmos com esta incrível viagem, observe esta imagem. Um trem projetado para oferecer uma experiência única, passando perigosamente à beira de um penhasco. O objetivo é criar uma aventura inesquecível para os passageiros. Mas, antes que você comece a buscar passagens, saiba que esse trem ainda não foi construído. Ele está apenas na fase de desenvolvimento. Você teria coragem de embarcar nessa viagem? Conte para a gente nos comentários. Número 2. Ferrovia Napier-Gisborne, Nova Zelândia. Uma das ferrovias mais incomuns do mundo é a Napier-Gisborne Railway, na Nova Zelândia, que se destaca por um detalhe singular. Ela cruza uma pista de aeroporto em pleno funcionamento. Essa linha histórica, construída entre 1872 e 1942, atravessa uma região com pouca terra plana, o que levou à decisão inusitada de permitir que trens e aviões compartilhassem o mesmo espaço. Os trilhos atravessam diretamente a pista do aeroporto, tornando esse um dos raros lugares do mundo onde o transporte ferroviário e a aviação se encontram de maneira tão peculiar. Como essa interseção exige um nível máximo de segurança, há uma coordenação rigorosa entre o controle de tráfego aéreo e os operadores dos trens para garantir que nenhuma aeronave esteja decolando ou pousando quando um trem estiver cruzando a pista. Apesar do planejamento meticuloso, a possibilidade de falha na comunicação sempre existe, o que adiciona um elemento de risco a esse trajeto. Um erro, por mais improvável que seja, poderia resultar em um acidente catastrófico. Mesmo com esse perigo, a ferrovia Napier-Gisborne continua operando, servindo como um elo crucial entre as cidades de Napier e Gisborne. Para quem passa por lá, o cruzamento com a pista do aeroporto é uma curiosidade que transforma essa linha em uma das mais intrigantes da Nova Zelândia. Número 3. Ferrovia Argo Gedi, Indonésia. Na Indonésia, um dos percursos ferroviários mais luxuosos e também mais assustadores é o da Argo Gedi, que conecta a pitoresca cidade de Bandung à movimentada metrópole de Jakarta. Operada pela Ferrovia Nacional do país, essa linha oferece vagões com ar-condicionado, vagão-restaurante e serviços premium, garantindo uma viagem confortável e sofisticada para seus passageiros. No entanto, apesar de suas comodidades modernas, o trajeto possui uma seção particularmente perigosa. Uma ponte antiga e frágil, que se estende a mais de 60 metros de altura acima do vale. Essa estrutura, além de impressionante, causa apreensão em muitos viajantes.
Quando os engenheiros começaram a projetar a travessia, enfrentaram grandes desafios para construir um viaduto seguro sobre um desfiladeiro tão profundo. O resultado foi uma ponte que, embora funcional, dá a sensação de ser instável devido ao seu design antigo e estrutura de metal. O trem cruza essa passagem lentamente, permitindo que os passageiros apreciem a vista de tirar o fôlego, mas também reforçando a ideia de que essa é uma travessia arriscada. O trajeto panorâmico é espetacular, cercado por paisagens exuberantes, mas a sensação de perigo é constante, lembrando os passageiros dos desafios de operar uma ferrovia em um ambiente tão extremo. Número 4. Ferrovia Georgetown Loop, Estados Unidos. Localizada no estado do Colorado, a Georgetown Loop Railroad oferece uma viagem emocionante pelas montanhas rochosas, sendo um verdadeiro exemplo da engenharia ferroviária do século XIX. Com uma extensão de apenas 7 quilômetros, essa ferrovia histórica é conhecida por suas curvas fechadas, inclinações acentuadas e cenários espetaculares, tornando-se um destino popular para turistas e entusiastas de trens. Construída em 1877 para facilitar a exploração de minas de prata e ouro, essa ferrovia rapidamente se tornou essencial para a economia local. Hoje sua função é puramente turística, oferecendo aos passageiros uma experiência única e repleta de história. Um dos destaques do percurso é a icônica ponte Devil's Gate High Bridge, que se ergue a mais de 300 metros acima do fundo do vale. O trem precisa atravessar essa e outras passagens precárias, onde os trilhos correm ao longo de encostas íngremes ou pairam sobre profundos desfiladeiros. A natureza acidentada da região faz com que a viagem seja ao mesmo tempo deslumbrante e assustadora. Apesar de sua antiguidade, a Georgetown Loop Railroad continua em operação, graças a constantes esforços de manutenção. Suas curvas fechadas e trilhos estreitos exigem cuidados frequentes para garantir a segurança dos passageiros. No entanto, esses desafios só aumentam o fascínio dessa ferrovia, que transporta os visitantes para uma época em que a mineração era a espinha dorsal da economia do Colorado. Número 5. Ferrovia Qinghai-Tibete, China. A ferrovia Qinghai-Tibete é um dos maiores feitos da engenharia moderna e, ao mesmo tempo, uma das rotas ferroviárias mais desafiadoras do mundo. Com uma extensão de quase 1.900 quilômetros, essa ferrovia conecta a província chinesa de Qinghai à região do Tibete, atravessando alguns dos terrenos mais belos e hostis do planeta. Seu ponto mais alto está a aproximadamente 5.060 metros de altitude, no Passo de Tangula, tornando-a a ferrovia em operação mais elevada do mundo. A viagem proporciona vistas inigualáveis do vasto planalto tibetano, repleto de montanhas nevadas, planícies intermináveis e céus de um azul cristalino. Porém, essa altitude extrema representa riscos consideráveis para os passageiros. Os níveis de oxigênio são significativamente mais baixos, o que pode causar mal-estar e, em casos mais graves, problemas respiratórios. Para minimizar os efeitos do mal da altitude, os trens são equipados com médicos a bordo, suprimentos de oxigênio e sistemas de purificação do ar. Apesar dessas precauções, já ocorreram incidentes fatais relacionados à altitude, demonstrando os desafios de viajar a essas altitudes extremas. Além disso, as condições climáticas severas e o terreno instável tornam a manutenção da ferrovia um desafio constante. Mesmo assim, a viagem pela Qinghai-Tibete continua a atrair aventureiros de todo o mundo, oferecendo uma experiência inesquecível e uma rara oportunidade de explorar uma das regiões mais isoladas do planeta. Número 6. Ferrovia Pilatus, Suíça. A Ferrovia Pilatus, na Suíça, detém o título de ferrovia de cremalheira mais íngreme do mundo. Um feito impressionante da engenharia que permite aos trens subirem quase 1.600 metros ao longo de um percurso de apenas 4,5 km. Desde sua inauguração em 1889, essa linha férrea se tornou uma das atrações turísticas mais emblemáticas do país, transportando passageiros até o topo do Monte Pilatus. Para enfrentar inclinações de até 48%, a ferrovia utiliza um sistema especial de cremalheira e pinhão, garantindo que os trens permaneçam estáveis mesmo nas subidas mais íngremes. O trajeto oferece vistas espetaculares dos Alpes suíços e da cidade de Lucerna, tornando-se uma experiência inesquecível para os viajantes. No entanto, a idade avançada da infraestrutura representa um desafio constante. Com mais de 130 anos de operação,
os trilhos passaram por diversas reformas e manutenções para garantir a segurança. Uma solução engenhosa adotada pelos engenheiros suíços foi inverter periodicamente os trilhos, permitindo que o lado menos desgastado fosse utilizado, prolongando sua vida útil. A ferrovia opera apenas entre maio e outubro, pois as condições rigorosas do inverno suíço, com nevascas intensas e temperaturas congelantes, tornam impossível sua operação durante os meses mais frios. Atualmente há planos para modernizar a ferrovia, garantindo que essa impressionante linha continue em funcionamento por muitas gerações. Número 7. Ferrovia Mae Klong, Tailândia. A ferrovia Mae Klong na Tailândia é uma das mais inusitadas do mundo, atravessando diretamente um movimentado mercado de rua. Essa peculiaridade atrai turistas do mundo todo que vêm testemunhar o espetáculo dos vendedores recolhendo suas barracas e dobrando seus toldos assim que o trem se aproxima. Por esse motivo, o local ficou conhecido como Mercado do Guarda-Chuva Recolhido. Localizado na cidade de Mae Klong, esse mercado vende de tudo, desde frutos do mar frescos até vegetais exóticos. Mas o que o torna verdadeiramente único é a forma como os comerciantes e o trem coexistem. O trem passa até 17 vezes por dia pelo mercado, sem barreiras ou sinais de advertência. Tudo é feito com base na coordenação e experiência dos vendedores, que rapidamente desmontam suas barracas para dar passagem ao trem e logo em seguida voltam ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Embora os trens se movam a uma velocidade reduzida, a proximidade entre os trilhos e as mercadorias faz com que qualquer erro possa resultar em um acidente grave. Um passo em falso de um vendedor, um cálculo errado do maquinista, ou até mesmo um turista distraído podem transformar essa experiência inusitada em um desastre. Apesar dos riscos, a ferrovia Mae Klong continua a funcionar, integrando-se perfeitamente ao cotidiano do mercado e se tornando um dos pontos turísticos mais fascinantes da Tailândia. Para os visitantes, presenciar essa interação entre comércio e ferrovia é uma experiência emocionante, que mostra a impressionante adaptação humana às circunstâncias incomuns. Número 8. Ferrovia Kuranda Scenic, Austrália. A Kuranda Scenic Railway, localizada no estado de Queensland, é uma das ferrovias mais impressionantes e pitorescas da Austrália. Esse trajeto espetacular serpenteia pela acidentada cordilheira Great Dividing Range, atravessando densa floresta tropical e revelando paisagens deslumbrantes ao longo do caminho. Inaugurada em 1891, essa ferrovia de 37 quilômetros de extensão é um verdadeiro feito da engenharia do século XIX, oferecendo aos passageiros uma experiência de viagem histórica e imersiva. O trajeto inclui 15 túneis e 37 pontes, proporcionando vistas inesquecíveis de cachoeiras, desfiladeiros profundos e a vegetação exuberante da região. No entanto, apesar da beleza, a ferrovia Kuranda enfrenta desafios constantes devido ao ambiente inóspito. Durante a estação chuvosa, o risco de deslizamentos de terra e erosão aumenta consideravelmente, tornando o trajeto perigoso para passageiros e operadores. Em 2010, um deslizamento de terra causou o descarrilamento de um trem, resultando em ferimentos para os passageiros e chamando a atenção para os perigos naturais que cercam essa ferrovia. A vulnerabilidade à erosão e ao clima extremo faz com que a manutenção da linha seja uma tarefa contínua, garantindo que a ferrovia possa operar com segurança. Apesar dos riscos, a Kuranda Scenic Railway continua a ser uma das atrações turísticas mais populares de Queensland, atraindo milhares de visitantes em busca de uma jornada única pelas paisagens tropicais australianas. A viagem oferece uma visão privilegiada da diversidade ecológica da região, desde os altos penhascos até as densas florestas, que abrigam espécies raras de fauna e flora. Número 9. Trem para as Nuvens, Argentina. O icônico Trem para as Nuvens, ou Trem a las Nubes, na Argentina, é uma das viagens ferroviárias mais espetaculares do mundo, levando os passageiros a altitudes impressionantes através da imponente Cordilheira dos Andes. Com uma elevação máxima de aproximadamente 5.700 metros acima do nível do mar, essa ferrovia é uma das mais altas do planeta e proporciona vistas de tirar o fôlego. O percurso, que se estende por mais de 200 quilômetros, atravessa paisagens surreais, passando por picos enevoados, cânions profundos e planaltos vastos. O nome Trem para as Nuvens
se deve ao efeito visual causado pelo nevoeiro denso que frequentemente envolve os trilhos, dando a impressão de que o trem está flutuando sobre as nuvens. A construção dessa ferrovia exigiu uma engenharia inovadora, incluindo 29 pontes, 21 túneis e várias seções em zigue-zague para permitir que o trem subisse as encostas íngremes da cordilheira. Essas curvas acentuadas garantem uma experiência dramática para os passageiros, que podem observar o trem manobrando de um lado para o outro enquanto escala os terrenos montanhosos. No entanto, a altitude extrema representa riscos significativos para os viajantes. O ar rarefeito pode causar mal-estar e, em casos mais graves, problemas de saúde devido à falta de oxigênio. Além disso, a ferrovia atravessa áreas remotas da Argentina, onde responder a emergências pode ser um desafio. Apesar das dificuldades, o trem para as nuvens continua a atrair aventureiros e turistas em busca de uma experiência inesquecível. A jornada não é apenas um meio de transporte, mas também uma oportunidade para contemplar a grandiosidade da paisagem andina sob uma nova perspectiva. Número 10. Ferrovia Azu-Minami, Japão. No Japão, a ferrovia Azu-Minami é considerada uma das rotas ferroviárias mais fascinantes e, ao mesmo tempo, uma das mais desafiadoras do mundo. O trajeto percorre aproximadamente 18 quilômetros ao redor do imponente Monte Azu, um dos vulcões mais ativos do planeta. Durante a viagem, os passageiros são transportados por uma paisagem espetacular e única, repleta de planícies verdejantes, vastos campos agrícolas e crateras vulcânicas que lembram cenários de outro mundo. Essa ferrovia destaca-se não apenas pela sua beleza, mas também pelo perigo inerente de sua localização. O Monte Azu tem um longo histórico de erupções, algumas das quais foram intensas o suficiente para modificar drasticamente a geografia da região. Isso significa que, a qualquer momento, um novo episódio de atividade vulcânica pode afetar a ferrovia, colocando em risco a segurança dos trens e dos passageiros. Além disso, a área é propensa a terremotos, que frequentemente causam danos às vias férreas e interrompem as operações. Por conta desses fatores, a ferrovia Azu-Minami passa por inspeções rigorosas e frequentes. Equipes de monitoramento geológico acompanham de perto a atividade sísmica e vulcânica, garantindo que qualquer sinal de perigo seja identificado a tempo. No entanto, mesmo com esses cuidados, a linha ferroviária já sofreu fechamentos temporários devido a erupções e tremores. Quando isso acontece, a reconstrução da infraestrutura pode ser demorada e complexa, exigindo a colaboração de engenheiros e cientistas especializados. Ainda assim, a Azu-Minami Railway continua sendo uma das ferrovias mais populares entre turistas, especialmente aqueles fascinados pela geologia do Japão. Viajar por essa linha oferece uma experiência incomparável, permitindo que os passageiros observem de perto a grandiosidade do Monte Azu, com suas colunas de fumaça subindo ao céu e suas paisagens áridas contrastando com os campos férteis ao redor. Para muitos, essa viagem não é apenas um passeio de trem, mas uma verdadeira imersão na força bruta da natureza e na engenhosidade humana em adaptar-se a ambientes extremos. Número 11. Ferrovia Outeniqua-Suzhou, África do Sul. Na África do Sul, a ferrovia Outeniqua-Suzhou ocupa um lugar especial na história do transporte ferroviário do país. Além de ser a última ferrovia de passageiros movida a vapor ainda em operação, essa linha proporciona uma experiência nostálgica e inesquecível para todos que embarcam em suas locomotivas clássicas. O trajeto de aproximadamente 67 quilômetros conecta as cidades de George e Knysna, passando por algumas das paisagens costeiras mais impressionantes da África. Durante o percurso, os passageiros são presenteados com uma variedade de cenários espetaculares, desde florestas densas e montanhas sinuosas até extensos campos verdes e vistas panorâmicas do Oceano Índico. No entanto, a parte mais icônica da viagem é a travessia da ponte sobre a Lagoa de Knysna, uma estrutura que desafia a gravidade e parece pairar sobre as águas. Essa ponte é um dos marcos da ferrovia e um dos elementos que tornam essa jornada tão especial e emocionante. Apesar de seu charme inegável, essa ferrovia enfrenta desafios significativos. A infraestrutura da linha está envelhecendo rapidamente, e muitas das pontes e trilhos precisam de manutenção constante para garantir a segurança dos passageiros. Com décadas de exposição ao clima severo da costa sul-africana, esses elementos estruturais sofrem desgastes naturais
que tornam sua preservação uma tarefa árdua e contínua. O governo e organizações ferroviárias locais trabalham para manter a ferrovia em funcionamento, mas os custos elevados e a falta de investimentos dificultam esse processo. A ferrovia Outeniqua-Chuzhou foi originalmente construída no início do século XX como uma importante rota para o transporte de passageiros e mercadorias. No entanto, com o passar do tempo, sua função mudou, tornando-se uma atração turística altamente valorizada. Hoje, milhares de visitantes percorrem essa linha todos os anos, buscando uma viagem única que combina a nostalgia do passado com a grandiosidade das paisagens sul-africanas. Mesmo com os desafios enfrentados, essa ferrovia continua a ser um símbolo do patrimônio ferroviário do país e uma lembrança da era de ouro das locomotivas a vapor. Número 12. Ferrovia Veracruz. México. No México, a ferrovia de Veracruz é uma das mais importantes do país, desempenhando um papel essencial no transporte de mercadorias e passageiros. No entanto, essa linha ferroviária não é apenas conhecida por sua relevância econômica, mas também por seu histórico de perigos. A ferrovia tornou-se um alvo frequente de gangues criminosas que a utilizam para realizar saques e atos de violência, tornando a viagem por essa rota uma experiência arriscada para muitos. Os trens que percorrem a ferrovia de Veracruz transportam cargas valiosas, incluindo alimentos, produtos eletrônicos e outros bens essenciais. Esse fator faz com que os comboios se tornem alvos atraentes para criminosos organizados, que frequentemente realizam ataques coordenados para roubar mercadorias. Em muitos casos, os assaltantes utilizam métodos agressivos, forçando os trens a parar no meio do percurso e intimidando trabalhadores e passageiros. Infelizmente, esses ataques costumam ser violentos, resultando em ferimentos e até mortes. Além dos roubos, a infraestrutura da ferrovia também enfrenta desafios significativos. O desgaste dos trilhos, a falta de manutenção adequada e o risco de sabotagens tornam a operação ainda mais complicada. Em 2020, um dos eventos mais alarmantes envolvendo essa ferrovia ocorreu quando um ato de sabotagem deliberado resultou no descarrilamento de um trem. Embora não tenha havido vítimas fatais, o incidente serviu como um alerta sobre a vulnerabilidade da ferrovia e a necessidade de reforçar a segurança ao longo da linha. Para tentar conter essa onda de crimes, o governo mexicano implementou uma série de medidas de segurança. Entre as ações tomadas, destacam-se o aumento da patrulha policial ao longo dos trilhos, o uso de sistemas de vigilância por câmeras e a presença de agentes de segurança armados dentro dos trens. No entanto, essas iniciativas ainda não foram suficientes para eliminar completamente os riscos. Viajar pela ferrovia de Veracruz pode ser uma experiência tensa e imprevisível, tanto para os trabalhadores ferroviários quanto para os passageiros. A região combina belezas naturais e uma rica cultura histórica, mas também é marcada pelo perigo constante que acompanha suas linhas ferroviárias. Para muitos, a esperança é que investimentos contínuos em infraestrutura e segurança possam transformar essa ferrovia em uma rota mais confiável e segura no futuro. Número 13. Ponte Ferroviária Pamban, Índia. A Ponte Ferroviária Pamban, localizada na Índia, é uma das estruturas ferroviárias mais fascinantes e historicamente importantes do país. Ela conecta a ilha de Pamban ao continente indiano, atravessando as águas agitadas do Estreito de Palk. Inaugurada em 1914, essa foi a primeira ponte marítima da Índia e por quase um século manteve o título de maior ponte do país, até a construção da Bandra-Worli Sea Link, em Mumbai, no ano de 2010. Com uma extensão de aproximadamente 2 quilômetros, a Pamban Bridge foi projetada para resistir às condições extremas da região. Uma de suas características mais impressionantes é a seção basculante dupla, que permite a abertura da ponte para a passagem de embarcações. Quando foi construída, essa inovação representou um grande avanço na engenharia, tornando-se um dos marcos ferroviários mais admirados da Índia. No entanto, a localização da ponte também a torna extremamente vulnerável. O Estreito de Palk é frequentemente atingido por ciclones e tempestades tropicais violentas, que representam um risco constante para a estrutura e para os trens que a atravessam. O episódio mais trágico da história da ponte ocorreu em 1964, quando um ciclone devastador atingiu a região, causando uma enorme onda que varreu um trem inteiro para o mar.
O desastre resultou na morte de 150 pessoas e destacou os desafios enfrentados pela ferrovia diante das forças da natureza. Após essa tragédia, a ponte passou por diversas reformas e melhorias estruturais para torná-la mais resistente a tempestades e ventos fortes. Apesar dos reforços, os riscos naturais continuam presentes, exigindo monitoramento contínuo e manutenção regular. A Pamban Bridge continua sendo uma rota essencial para os moradores da ilha de Pamban, servindo como um elo vital para o transporte de mercadorias e passageiros. Além disso, a ferrovia se tornou uma atração turística por si só, atraindo visitantes que desejam testemunhar de perto essa impressionante obra de engenharia. Atualmente há planos para a construção de uma nova ponte ferroviária com um moderno sistema de elevação vertical que substituirá a estrutura existente e garantirá maior segurança e eficiência para o transporte ferroviário da região. Número 14. Ferrovia da Morte, Tailândia e Myanmar. A Ferrovia da Morte, oficialmente conhecida como Ferrovia da Birmânia, é uma das mais sombrias e assombrosas ferrovias do mundo. Construída entre 1942 e 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, essa ferrovia de 417 quilômetros conecta a Tailândia a Myanmar e foi erguida sob circunstâncias brutais. Durante a ocupação japonesa na Ásia, mais de 200 mil trabalhadores forçados, incluindo prisioneiros de guerra aliados e civis asiáticos, foram submetidos a condições desumanas para construir essa ferrovia. Os trabalhadores enfrentavam calor escaldante, doenças tropicais, desnutrição e punições severas, tornando a obra um verdadeiro campo de extermínio. O trecho mais temido da ferrovia era o desfiladeiro Hellfire Pass, onde os prisioneiros eram obrigados a esculpir a montanha à mão, utilizando ferramentas rudimentares. O trabalho acontecia dia e noite, sob luzes artificiais que davam ao local uma aparência fantasmagórica, daí o nome Hellfire, Fogo do Inferno. Ao todo, estima-se que mais de 90 mil civis e cerca de 12 mil prisioneiros de guerra tenham morrido durante a construção da ferrovia. Hoje, trechos dessa linha ainda estão em operação, mas grande parte do trajeto foi transformada em um memorial. Locais como o Museu Hellfire Pass e o cemitério de guerra de Kanchanaburi mantêm viva a memória das vítimas, garantindo que essa trágica história nunca seja esquecida. Número 15. Ferrovia Cumbres e Toltec Scenic, Estados Unidos. A Cumbres e Toltec Scenic Railroad é uma ferrovia histórica que atravessa as paisagens acidentadas dos estados do Colorado e do Novo México. Com uma extensão de aproximadamente 103 quilômetros, essa ferrovia foi construída em 1880 para facilitar o transporte de minério durante o auge da mineração na região. Hoje, funciona como uma atração turística que oferece uma viagem nostálgica a bordo de locomotivas a vapor autênticas. O percurso da ferrovia inclui encostas íngremes, florestas densas e vastas planícies, proporcionando aos passageiros vistas espetaculares. Em alguns trechos, o trem sobe a mais de 3.000 metros de altitude, atravessando cânions profundos e desfiladeiros impressionantes. Um dos destaques da viagem é a travessia da passagem de Cumbres, um dos pontos ferroviários mais altos dos Estados Unidos. Apesar de sua beleza, essa ferrovia enfrenta desafios significativos. Durante os verões secos do sudoeste americano, os incêndios florestais representam uma ameaça constante, forçando interrupções temporárias na operação do trem. Já no inverno, as nevascas intensas podem tornar a manutenção extremamente difícil, exigindo esforços contínuos para manter a ferrovia segura e funcional. Mesmo com esses obstáculos, a Cumbres e Toltec Scenic Railroad continua a encantar turistas e entusiastas ferroviários. A combinação de sua engenharia engenhosa, locomotivas clássicas e cenários de tirar o fôlego faz dessa uma das viagens ferroviárias mais impressionantes da América do Norte. Número 16. Ferrovia Transandina, Chile. A Ferrovia Transandina, no Chile, é um dos trajetos ferroviários mais extremos do mundo, cruzando a Cordilheira dos Andes e conectando o país à vizinha Argentina. Construída no final do século XIX, essa ferrovia foi projetada para enfrentar terrenos íngremes e hostis, alcançando altitudes superiores a 3.000 metros. O trajeto começa na cidade costeira de Valparaíso e sobe pelas montanhas andinas, passando por desfiladeiros profundos, pontes estreitas e curvas fechadas. O ponto mais alto da ferrovia é o túnel Cristo Redentor,
localizado na fronteira entre Chile e Argentina. Esse túnel, escavado a uma altitude de aproximadamente 3.200 metros, é um verdadeiro marco da engenharia ferroviária. No entanto, operar essa ferrovia sempre foi um grande desafio. Durante o inverno, fortes nevascas podem bloquear completamente os trilhos, tornando impossível a passagem dos trens. Além disso, a região é suscetível a deslizamentos de terra e avalanches, representando riscos constantes para a infraestrutura da ferrovia. Apesar de seu grande valor histórico e estratégico, a ferrovia transandina foi desativada para transporte de passageiros no final do século XX. Atualmente existem planos para sua reativação, o que permitiria aos viajantes reviver essa jornada épica através das montanhas mais impressionantes da América do Sul. Número 17. Ferrovia Tianmen Mountain, China. A ferrovia Tianmen Mountain, na China, é um dos trajetos ferroviários mais impressionantes e desafiadores do mundo, estendendo-se por aproximadamente 12 quilômetros. Essa linha liga a cidade de Zhangjiajie ao topo da majestosa montanha Tianmen, atravessando um percurso repleto de curvas perigosas e inclinações íngremes. O maior destaque dessa ferrovia são suas impressionantes 99 curvas, que se fazem necessárias para que o trem consiga subir a encosta da montanha de forma segura. Cada curva exige uma navegação extremamente precisa por parte dos operadores, pois qualquer erro pode ser fatal. Além das curvas fechadas, a ferrovia enfrenta desafios relacionados às condições climáticas. A região é frequentemente afetada por chuvas intensas, nevoeiros densos e até nevascas ocasionais, tornando o trajeto ainda mais perigoso. A visibilidade reduzida e os trilhos escorregadios aumentam o risco de acidentes, exigindo que a operação seja realizada com extrema cautela. No entanto, para os passageiros que ousam embarcar nessa viagem, a recompensa é inesquecível. A ferrovia oferece vistas espetaculares da paisagem montanhosa, incluindo desfiladeiros profundos, florestas exuberantes e a icônica Estrada das 99 Curvas, que serpenteia ao longo da encosta. Para muitos, essa jornada não é apenas um passeio de trem, mas uma verdadeira aventura por uma das regiões mais impressionantes da China. Conclusão. E assim concluímos nossa jornada pelas ferrovias mais perigosas do mundo. Desde trilhos que serpenteiam por penhascos vertiginosos até rotas que desafiam condições climáticas extremas, essas ferrovias representam o ápice da engenharia e da coragem humana. Cada uma dessas linhas férreas oferece não apenas vistas espetaculares, mas também um vislumbre dos desafios enfrentados para construir e operar transportes em alguns dos terrenos mais hostis do planeta. Algumas dessas ferrovias são atrações turísticas populares, enquanto outras ainda servem como conexões vitais para comunidades isoladas. Agora queremos saber de você. Você teria coragem de embarcar em alguma dessas viagens? Ou acha que esses trajetos são arriscados demais? Deixe sua opinião nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos.